TV é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Filas na vistoria do Detran irritou quem procurou o serviço nesta sexta-feira. Show de cantora evangélica marca abertura de Réveillon na praça. Governo inaugura VaptVupt especializado em atendimento para idosos. E ainda, verão exige cuidado especial com a pele. Protetor solar deve ser o item principal da bolsa. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2013 e o Jornal da Fonte já está no ar. E o dia não foi fácil para quem precisou do serviço de vistoria no Detran hoje. A fila dava volta na quadra onde o órgão está instalado. Uma fila quase interminável. São centenas de proprietários de veículos em busca de vistoria para transferência de propriedade. O problema, segundo o presidente do Detran, foi provocado por causa do excesso de folga dos servidores públicos, que tiveram 2 dias de ponto facultativo e um feriado. A espera pela vistoria leva horas, o que muitas vezes irrita o motorista que vem até o Detran em busca deste serviço. Nestes casos, a orientação é mesmo ter paciência. A gente está aqui numa fila dessa, tem gente que perde o dia todo para fazer uma transferência de um carro, né? Aí você sai do serviço, você sai dos seus afazeres para ficar numa fila grande. Cheguei aqui, era 7 horas da manhã, até agora a fila anda devagar demais, velho. A gente fica aqui por tempo indeterminado, no sol, na chuva, e no caso que a motocicleta fica ocupando o espaço de um automóvel. Mesmo com a fila grande e a reclamação da maioria, tem aqueles que elogiam o serviço do órgão. É o caso do despachante Silvio Alves. Como ficou esse recesso esses dias, tá até normal, tá andando até... Tá até regular, tá? Entre as providências adotadas pelo Detran para diminuir as filas e a demora no serviço de vistoria está a extensão do horário de atendimento. Hoje começamos às 6h30 da manhã, vamos até às 19 horas. Amanhã, no sábado, vamos atender excepcionalmente das 7 até o meio-dia. Na segunda-feira, dia 30, das 7 da manhã às 19 horas. Então nós acreditamos que até a virada do ano nós vamos atender todas as pessoas que procurarem o Detran. Direito do consumidor. Na hora de ir às compras, o consumidor deve estar atento ao valor das mercadorias. Muitas vezes, o cliente pode acumular prejuízo caso não confira se o valor pago é realmente o mesmo da gôndola. Após o anúncio na TV de produtos em oferta em uma rede de supermercados da capital, Micael se dirigiu até um dos estabelecimentos e realizou a compra de 10 sucos de caixinha e de um achocolatado. Na hora de passar as mercadorias no caixa, veio a surpresa. Ele descobriu que o preço que estava sendo cobrado era mais caro que o anunciado na TV e marcado nos cartazes das gôndolas. Nós chamamos a gerente para resolver aquela situação. Só que o que elas resolveram, a gerente resolveu, foi só a troca do preço do produto. Então, ficou parecendo o seguinte, que só o cliente que reclama que tem o seu direito ouvido, né? Em casos como esse de divergências no preço da mercadoria, o Código de Defesa do Consumidor ampara o comprador no sentido de garantir a cobrança do preço correto. A legislação ela ampara o consumidor no sentido de que manterá o preço menor. Então, se houver divergência de preços, o consumidor tem direito de registrar, de pagar junto ao caixa o de menor preço. Segundo o publicitário, houve resistência por parte da direção do estabelecimento em realizar a correção do preço dos produtos. Micael ressalta que foi preciso muita insistência para que o supermercado corrigisse o valor cobrado indevidamente. Depois de meia hora que eu estava lá insistindo, que a gente houve a resolução do nosso problema ali, eu e mais outros clientes, né, também. A superintendente do Procon estadual orienta também para que a população fique atenta nas liquidações de fim de ano. A legislação ela prevê que não pode ser trocado por gosto, cor, tamanho, mas se houver estrago é obrigação do lojista. Mas quando ele abate já no preço, o preço está bem menor, por essa condição de estar aí com alguma mancha, faltando botão e já estiver clara essa especificação, então aí perde o direito do consumidor em exigir a sua troca.
A virada de ano para 2014 promete ser muito animada para os goianienses. É que pela primeira vez, o Réveillon na Praça Cívica terá 3 dias de shows. A programação terá início no próximo sábado, dia 28, às 20 horas. E a primeira apresentação será da cantora gospel Aline Barros, que é ganhadora de 11 troféus Talento, 5 Grammys latinos e prêmios nacionais e internacionais. E sobre esse assunto eu converso agora com o deputado federal João Campos. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Fonte. Boa noite, é um prazer, e especialmente tratar de algo que é novo, né, da programação do Réveillon aqui em Goiás. Pois é, algo que tem se tornado cada vez mais cultural, a presença de cantores gospels, né, em festas como essa, e promete muita animação, já que estamos falando de uma referência da música gospel, né, deputado? Sem dúvida. Veja você, primeiro eu gostaria de cumprimentar, em nome de todo o segmento evangélico do Estado, o governador Marconi Perillo. O seu governo inova, não é? Ao inserir nessa programação do final de ano o show gospel, o show católico e depois o show da virada, propriamente dita. Antigamente nós tínhamos só o show da virada, a inovação esse ano. De outro lado, por que a Aline Barros? Bom, a Aline é um nome consagradíssimo, não é? Você mesmo já fez as referências aí. E a Aline não apenas canta, ela conduz o povo à adoração, ao louvor. E isso é extraordinário. Eu tenho a impressão que nós vamos ter milhares de pessoas, principalmente jovens, na Praça Cívica, com esse espírito, não apenas de assistir a Aline cantar, mas de cantar com ela, de louvar. E aí tem um outro dado interessante também, é que essa iniciativa se dá certamente por ter um reconhecimento hoje, não só do governo, mas da própria sociedade, do mundo artístico, do mundo cultural, de que a música gospel não tem só o lado espiritual, que é o principal, não é? Mas que hoje a música gospel é também um componente, uma expressão da cultura brasileira. Eu acho que esse é um dado também interessantíssimo que está muito presente nessa programação. Como o senhor falou então, né, no dia 28, teremos aí uma mistura, né, de músicas evangélicas com músicas católicas, inclusive com a presença de um padre. O senhor vê isso como positivo, né, essa mistura? Sim, primeiro porque o governo do Estado contempla os diversos segmentos da sociedade, não é? Nessa programação de final de ano. O governo não é o governo de apenas um segmento, não é? No dia 28 nós teremos a Aline Barros nesse evento gospel. No dia 30 o show católico com um padre que canta, que louva. E no dia 31, do dia 30 para o dia 1º, o show da virada, comumente chamado, né? Acho extremamente positivo. Acho que essa iniciativa do governo de Goiás, do governador Marconi Perillo, deve ser aplaudida por todos nós. É realmente uma mistura bem interessante. Nunca houve essa mistura antes aqui em Goiás. Agora, deputado, mudando de assunto, falando sobre política, como que o senhor avalia os trabalhos na Câmara Federal em 2013? Olha, com algumas frustrações, mas que são próprias do Poder Legislativo. Como no Poder Legislativo, para você conseguir realizar alguma coisa, você tem que formar maiorias em torno de determinado projeto, então nem sempre você consegue, não é? E aí existem algumas frustrações, mas que são compreendidas, repito, em razão da natureza do Poder Legislativo, diferentemente do Executivo, onde o Presidente da República, o governador, o prefeito, toma a decisão e executa, né? Ou do Judiciário, onde o juiz, por si só, ou através de uma Câmara, decide num processo. No Legislativo é diferente. De outro lado, acho que nós tivemos algumas coisas interessantes. Nós tivemos a oportunidade de aprovar alguns projetos interessantíssimos na área de segurança pública, uma área que eu me dedico muito. Eu poderia destacar aqui, apenas para exemplificar, a Lei das Organizações Criminosas, um projeto que eu fui relator, que eu articulei com diversos setores, a Câmara e o Senado aprovaram e a presidente Dilma sancionou sem nenhum veto, não é? Nós devíamos isso para o Brasil. O crime organizado está crescendo assustadoramente e nós não tínhamos uma legislação específica que desse condições das polícias, do Ministério Público, da Justiça Criminal enfrentar o crime organizado. E agora temos uma legislação bem articulada. Esse é um exemplo de avanços que nós tivemos. Entre as decepções, eu poderia destacar a reforma política. Nós não conseguimos avançar, por mais que tivesse um esforço nessa direção. Em relação ao movimento, às manifestações nas ruas da sociedade brasileira, algo extremamente positivo para a democracia, eu queria dar um exemplo também de frustração. O projeto que classifica
a corrupção como crime hediondo. Projeto do senhor. Eu tenho um projeto nesse sentido mais amplo do que o que foi aprovado no Senado. Quando os jovens foram às ruas, o povo brasileiro foram às ruas, e um dos temas era a corrupção, o Senado se apressou e pautou um projeto dessa natureza e aprovou. Ele veio à Câmara, onde tem um projeto meu, que é mais amplo do que aquilo que o Senado aprovou. O meu projeto, além de classificar a corrupção ativa, a corrupção passiva, o peculato como crimes hediondos, a gente cria um sistema. E nesse sistema, o cidadão comum que denunciar a corrupção com alguns elementos de prova, ele será beneficiado, premiado com 1% do valor do dinheiro da corrupção que for resgatado, para estimular o cidadão de fato dar a sua contribuição. E o policial que for atrás, investigar, elucidar a investigação, prender o corrupto, esse policial também será premiado. Ele será promovido na carreira, independentemente de vaga. Então, o meu projeto, a gente cria um sistema contra a corrupção. Não apenas classifica o crime de corrupção como hediondo. Esse meu projeto foi apensado ao do Senado e a Câmara não conseguiu avançar. Nós fechamos o ano sem que a Câmara se debruçasse e deliberasse se aprova o meu projeto, portanto de forma bem mais ampla, ou se aprova o que veio do Senado de forma mais restrita, mas que também significa um avanço. Projeto de lei número 3506 de 2012. Eu gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor falou sobre as manifestações. Como que o senhor recebeu aquela imagem, né, que ficou marcada mundialmente das pessoas, dos manifestantes lá no Congresso Nacional? O que o senhor tem a dizer sobre isso, a opinião do senhor? Não, a opinião é muito positiva acerca disso. O Brasil não tem essa tradição. As poucas vezes em que a sociedade brasileira foi às ruas, foi conduzidas ou liderada por partidos políticos ou por sindicatos, por grandes lideranças e com a pauta definida. Dessa vez não tinha uma liderança, não tinha partidos políticos, não tinha sindicatos, o povo foi de forma espontânea e aí também não tinha uma pauta definida, né? Os temas eram esparsos, genéricos, mas muito positivo para a democracia, não é? É uma inquietação popular. Isso criou também uma certa inquietação no meio político, para fazer a leitura. Bom, o que efetivamente o povo está querendo com isso e qual deve ser a nossa postura nesse espaço democrático. Só que essas manifestações terminaram não durando por muito tempo, acho até que por falta de tradição do povo brasileiro, mas também porque alguns setores da sociedade minoritários passaram a se infiltrar e tirar proveito disso, por exemplo, os vândalos, né? Os vândalos, e aí descaracterizou, acho que isso por si só fez com que a multidão recuasse e a classe política terminou se acomodando novamente. Nesse sentido foi ruim, não é? Nós aprovamos, o Senado e a Câmara, alguns projetos interessantíssimos naquele instante das manifestações, que sem elas não teriam sido aprovados naquele instante, mas passado é como se o Congresso tivesse voltado ao estágio anterior. Os critérios, os partidos políticos reúnem para definir a pauta de acordo com a conveniência de cada partido e não necessariamente com o clamor das ruas. Para finalizar, nós temos poucos segundos, deputado, muitos assuntos importantes a serem tratados. Alguns projetos que para muitos foram considerados polêmicos, até colocaram alguns pseudônimos, né, como colocar o apelido de cura gay para quem quisesse tratar, entre outros, a questão da prostituição. Eu queria que o senhor rapidamente falasse sobre esses projetos, bem rapidamente. O cura gay foi apelidado assim pelos ativistas do movimento LGBT, numa estratégia de derrotar o projeto, porque ele não trata disso. O cura gay, o que ele trata? Ele trata de resgatar a autonomia do profissional de psicologia para atender quem ele quiser. Assim como o engenheiro, o advogado, quem procura o advogado, ele atende, não é? E, ao mesmo tempo, estabelecer dignidade para o homossexual, maior de 18 anos, que tem seus traumas, seus conflitos, enfim, e que deseja ser ajudado. Ele quer ser ajudado. Ele não pode ser ajudado, ele é maior de 18 anos. Ele sabe dos seus conflitos, das suas dores, dos seus traumas. Ele quer procurar um profissional para ser ajudado. Ele não pode. Ele responde por todos os atos da vida dele e ele não pode. Então, veja, o Conselho Federal de Psicologia, que se colocou também contra o projeto, e os ativistas, do meu ponto de vista, se colocaram contra a autonomia do profissional de psicologia e contra os homossexuais. Por que que o hétero
maior de 18 anos, querendo ser ajudado e tendo um conflito nessa área, pode ser ajudado, pode ser atendido por um psicólogo. Agora, se homossexual, aí não pode ser atendido para ser ajudado. Essa resolução, ela é homofóbica. Ela sim é homofóbica porque ela discrimina o homossexual. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o deputado federal João Campos falando sobre vários assuntos, desde o show de Aline Barros no próximo dia 28 e até sobre as questões políticas na Câmara Federal e que o senhor tenha bons trabalhos aí em 2014. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui. Eu queria finalizar convidando você que está nos assistindo, evangélico ou não, para estarmos todo mundo na Praça Cívica, dia 28, a partir das 20 horas, para essa apresentação de Aline Barros. Todos lá, cantando, acompanhando a Aline e adorando ao Senhor. Vai ser uma festa muito bonita. Nos dias 28, 30 e 31 de dezembro, o anel interno da Praça Cívica será interditado para a realização do Réveillon na Praça 2014. Com a interdição, os usuários das linhas de ônibus que passam pelo local deverão ficar atentos ao desvio que será realizado nesse período. Segundo a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia, as linhas que passam pela praça realizarão o mesmo percurso já programado para cada uma delas, mas ao invés de passar pelo anel interno, os veículos vão trafegar pelo anel externo. As paradas para embarque e desembarque serão realizadas nos locais que ficam em frente aos pontos onde os ônibus já paravam normalmente. E veja a seguir, inaugurado o VaptVupt especializado em atendimento para idosos e portadores de necessidades especiais. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Foi aberto hoje mais um VaptVupt em Goiânia. A unidade instalada no centro da capital tem o objetivo de dar atendimento especializado a idosos e portadores de necessidades especiais. Rua 4, número 395. Este é o endereço da nova unidade VaptVupt, central do governo do estado, inaugurada nesta sexta-feira. O diferencial desta unidade é que ela é adaptada para atender idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Iniciativa aprovada. Isso aí é uma atitude que vai ser bom demais da conta, é importantíssimo. A gente já tem um ponto de referência. Aqui é acessível, né? Mais fácil, mais tranquilo. Esta é a 49ª unidade VaptVupt espalhada pelo estado. Segundo o secretário de Gestão e Planejamento, uma situação que já está se consolidando, segmentar os VaptVupt. Nós já criamos o VaptVupt empresarial, depois criamos o VaptVupt para o aposentado e pensionista, e agora estamos criando aqui uma referência, uma unidade de referência para as pessoas com deficiência e para o idoso. De acordo com o secretário, os serviços prestados pelo governo em diversas áreas são encontrados nas unidades VaptVupt. Para o secretário, unidades de atendimento segmentada facilita para todo mundo. Nós iremos agora, estamos reformando também para criar um VaptVupt lá no PPLT do servidor público. Então há uma tendência de se ter o VaptVupt genérico, que atende a todos os segmentos da população, e especificamente para alguns que têm uma maior atenção por parte do governo. A Secretaria de Gestão e Planejamento informa que todas as unidades do VaptVupt vão funcionar no dia 31 de dezembro, no mesmo horário estabelecido para sábado. No feriado nacional do dia 1º de janeiro, todas as unidades estarão fechadas, lembrando que os usuários poderão utilizar os serviços do VaptVupt digital. E agora a gente muda de assunto, um assunto que diz respeito a milhões de pessoas, porque com a chegada do verão as pessoas ficam mais expostas aos raios ultravioletas em suas atividades corriqueiras. E quando chega o final de semana, usam e abusam do sol para ostentarem um belo bronzeado. Afinal, na nossa cultura, pele bronzeada é sinônimo de beleza e saúde. No entanto, a exposição de forma inadequada ao sol pode trazer inúmeros prejuízos à pele. E para conhecer melhor como se cuidar no verão, eu converso agora com a dermatologista Ana Maria. Bem-vinda ao Jornal da Fonte. Boa noite, obrigada pelo convite. Pois é, doutora, quais são os principais, além do sol, aí, os principais vilões da pele, principalmente nessa época do verão?
No verão, o principal vilão é o sol. Só que muitas vezes, agora mesmo, nós estamos passando por uma época de chuvas, de dias nublados, e muita gente se engana pensando que nesses dias ela não está exposta à radiação ultravioleta. Isso é um grande engano, porque a radiação acaba atravessando as nuvens e a gente, né, principalmente nesses horários, depois das 10 ou antes das 16 horas, nós estamos expostos a essas radiações ultravioletas. As principais radiações ultravioletas, o UVB, que é ultravioleta B, é principalmente cancerígeno. E ultravioleta A é aquele que envelhece, que causa manchas. Então, nesse horário de maior pico do sol, nós estamos mais expostos, sujeito a maior agressão dessa pele nesses horários. Até que horário, nós estamos aí no horário de verão e o dia fica prolongado, até que horário é o ideal ter a proteção do filtro solar? Se fala até 16 horas no horário regular, mas no horário de verão pode ir até as 17 horas, por causa da quantidade de radiação nesse período. E é preciso que o filtro solar seja passado com alguns minutos de antecedência para que ele comece a ter efeito ou não? Isso é mito? Não, é real. Quando você passa o filtro solar, principalmente se você pretender se expor à água, se você for para piscina, praia, rio, alguma coisa assim, pelo menos 15 minutos antes você deve esperar para poder entrar na água. Agora, se acredita que quando você passa o filtro solar, imediatamente você está protegido. Não em relação à água, mas quando você passa o filtro solar, se pensava que precisa esperar 30 minutos, 15 minutos, mas se você passa e não for para a água, você já está protegido. Nós moramos em Goiânia. Goiânia é uma cidade muito seca, tem um clima muito seco. Nesse momento do ano não, mas ao longo do ano a maioria dos meses é seco. Essa secura no tempo, né, essa baixa umidade, melhor dizendo, ela é propícia para doenças na pele, doutora? Tem algumas doenças que são comuns na época seca, que tem a gente chama eczematite, que é por agressões externas, que é muito frequente. A secura, a exposição solar, são agressores para essa pele. Então, começam a aparecer manchas esbranquiçadas numa pele que às vezes se bronzeia, mas fica com áreas de manchas, principalmente na região do braço, da coxa. E em crianças a gente vê muito na face. Alguns dizem, isso é verme. Não, é esse tipo de patologia que a gente chama eczematite, que banhos quentes, a exposição solar, o clima seco contribuem muito para o aparecimento dessas manchas. É muito importante que a população fique alerta. Nós conversamos com a dermatologista Ana Maria Quitéria, falando sobre cuidados com a pele, principalmente nessa época do ano. Doutora, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite e um feliz ano novo antecipado para a senhora. Obrigada, boa noite. Feliz Natal. Pois é, e falando em ano novo, este ano os shows de final de ano na Praça Cívica vão durar 3 dias. A cantora Aline Barros e o sertanejo Leonardo estão entre as principais atrações do evento. Dezenas de operários trabalham na montagem dos 2 palcos que receberão 14 atrações durante o show da virada na Praça Cívica. Pela primeira vez, através de recursos estaduais e do Ministério da Cultura, o evento será realizado em 3 dias. Esse ano o Ministério da Cultura reconheceu como cultural os shows evangélicos, os shows católicos, os discos, os CDs e tudo mais. Então o Estado está realizando neste ano 2 eventos culturais com viés religioso. Todos os shows serão realizados às 20 horas. A atração gospel Aline Barros será a primeira a se apresentar no dia 28 de dezembro. Tony Alisson e o padre Antônio Maria sobem ao palco no dia 30 desse mês. No dia da virada, 31 de dezembro, várias atrações farão parte da festa, como Vanessa Oliveira, Franco Levine, Juraildes da Cruz, Almir Pessoa e Neila Branco, as bandas Voice e Casa Bizantina e os grupos Favela S.A. e Napalm Hip Hop. O cantor Leonardo sobe ao palco fazendo o penúltimo show da noite. A famosa contagem regressiva da passagem de ano fica por conta da cantora baiana Daniela Mercury, que fará o show da virada.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro estarão presentes no evento. Cada corporação se preparou de maneira estratégica para os 3 dias de shows. Todo o planejamento da PM já está pronto. Nós estaremos disponibilizando para o show amanhã 200 policiais militares, na segunda-feira outros 200 policiais militares e no grande show da virada, no dia 31, 500 policiais militares estarão fazendo a segurança de todas as pessoas que se deslocarem aqui para a Praça Cívica. O juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal, determinou hoje a suspensão do programa Ganha Tempo, que permitia ao usuário do transporte coletivo fazer 3 viagens no período de 2 horas e meia, pagando uma só passagem. A ação foi peticionada pelo CETRANSP e as empresas alegam má utilização do sistema por parte do usuário, uma vez que o número de passagens está 4% acima do que era previsto. O descumprimento da decisão pode gerar multa diária de R$10 mil. E com essa informação, o Jornal da Fonte termina aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti. O melhor dessa noite para você e até lá.